escondido, ser algo oculto, mas não é. O livro de Apocalipse, pelo contrário, é um livro aberto, é um livro revelado. Tudo que está aqui é palavra de Deus, serve para a nossa edificação, é Deus falando conosco, é Deus querendo edificar a nossa vida, amém ou não? Muitos também têm um medo de ler, né, por conta de vários acontecimentos, e daqui a pouco eu vou chegar na parte onde a coisa fica feia, e aí são acontecimentos que vêm assim um atrás do outro, né, como tipo um rodo passando, um rolo compressor, e vem tudo de uma vez só, em sequência, e aí gera muito medo, né? E muitas pessoas, mas no nome de Jesus eu tenho orado e pedido a Deus graça, para que eu consiga ministrar ao seu coração, para que a palavra de Deus entre no seu coração, e que todo medo vá embora. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o que, irmãos? Todo medo. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga para ele: você não precisa ter medo mais. Olha só que coisa. Não precisa, vai lançar fora tudo isso, tudo quanto é medo vai embora, e nós vamos viver seguros da vontade e na verdade da palavra de Deus, amém? Amém mesmo, irmãos? Glória a Deus. Você almoçou hoje? Quem almoçou hoje aqui? Deixa eu ver. Comeu bem? Tá forte? Tá esperto aí hoje, animado? Porque hoje é forte. O que eu tenho para falar para você hoje é forte, é poderoso, é renovador, e no nome de Jesus é inspirador. Você vai sair hoje inspirado por Deus, amém? Então segura na sua cadeira, manda o sono embora. Se o sono vier, não é de Deus, ok? Não é de Deus. Manda embora, fique bem atento, esperto, com um olhão bem grande em cima de mim, com os ouvidos bem atentos para ouvir, não a minha voz, mas a voz de Deus, para que você hoje seja edificado. Glória a Deus. Bom, hoje então eu vou começar o capítulo 2. Coloca para nós o capítulo 2. E eu vou começar a falar sobre as 7 igrejas. Alguém aqui sabe o nome das 7 igrejas? Aleluia. Alguém põe lá, vamos ver aqui, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Aleluia. Tá certo, querido. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, se puder, abra também a projeção. Coloca lá em Apocalipse capítulo 2. Coloca em Apocalipse capítulo 2. Graças a Deus eu tenho ministrado nas células, né? Temos tirado muitas dúvidas, e eu espero que os irmãos estejam entendendo a mensagem. Se na sua célula ainda não começou, pode esperar que o líder vai começar, e ore para que Deus dê graças a ele, muita graça, para que ele consiga ministrar também. Mas graças a Deus, Deus tem derramado sobre nós muita revelação. Mas antes de colocar o capítulo 2, Anderson, coloca lá Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Coloca o 1, versículo 11. Vamos ler bem forte juntos? 1, 2, 3 e... Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda para as 7. Vamos falar o nome delas? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Fala para o seu vizinho: essas são as 7 igrejas de Apocalipse. Olha só, você está sabido, hein? Agora você sabe quais são as 7 igrejas. Ele escreveu para 7 igrejas a revelação que o próprio Senhor Jesus deu, e essa revelação começa lá no capítulo 2. A carta às igrejas começa no capítulo 2, versículo 1. Bom, irmãos, eu pensei até em dar uma acelerada e falar assim, né, de 2, 3 igrejas no mesmo culto, mas ao ser minucioso aqui no meu preparo, não deu para, eu acho também que não vai ser o melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar
uma igreja em cada culto. Eu até ia falar 2, 3 igrejas hoje, mas 2 ou 3 no próximo, mas não vai dar. Eu vou ter que falar uma em cada culto. E tem uma pergunta que eu vou responder falando sobre as igrejas que um monte de pessoas fazem. E algumas pessoas aqui no nosso meio já fizeram para mim. Eu vou responder essa pergunta no decorrer dos cultos. Então, se você quer a resposta completa, você vai precisar vir em todos os cultos. E se eu fosse você, ainda convidava mais alguém. Sério? Então, olha só. Qual é a pergunta que sempre fazem e que já fizeram aqui para mim? E eu disse que ia responder, inclusive na célula de sexta fizeram. Eu disse, calma que eu vou pregar domingo. Então, qual é a pergunta que sempre fazem? Comum para todos. Pastor, qual é as características de um vencedor? Eu quero ser arrebatado, eu quero ir com Jesus, eu quero receber a recompensa. Você sabia que tem uma recompensa? Pergunta para o seu irmão e vê se ele vai te responder. Pergunta para ele se ele sabia que tem uma recompensa. Agora ele tem que responder. Pergunta e espera a resposta. Vamos ver. Sabia? Sabia que tem uma recompensa? Agora eu te pergunto, para quem é a recompensa que existe? Existe uma recompensa e Deus vai dar. Agora eu te pergunto, para quem? Você sabe para quem que é a recompensa? Alguém pode falar, pastor, é para todo crente. Não é. A recompensa que Deus tem e vai dar é só para o vencedor. Agora sacode seu irmão aí, sacode mesmo. Fala, meu irmão, a recompensa é só para o vencedor. Diga para ele, a recompensa é só para o vencedor. E aí? Esse é o motivo que eu estou te convidando para vir todo domingo. Porque eu vou falar qual é ou quais são as características do vencedor. Mencionando para você cada igreja. Porque essas igrejas não estão aqui mencionadas em Apocalipse à toa. Quando diz que são 7 igrejas, volta lá no versículo capítulo 1, deixa eu dar uma recapituladinha rapidamente com você. Mas volta lá capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Está dizendo o que, irmãos? Vamos ler também juntos para a gente entender? Está dizendo o que? Quanto ao ministério das 7 igrejas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, diga, as 7 igrejas, diga, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, olha para mim aqui, o que aconteceu? João, ele teve uma visão. João era um apóstolo, foi um apóstolo que andou lado a lado com Jesus. Mas foi um apóstolo privilegiado, que nenhum outro apóstolo que andou lado a lado com Jesus teve o mesmo privilégio. Estou só recapitulando, ok? Qual foi o privilégio do apóstolo João? Bom, você sabe que Jesus teve 12 apóstolos, amém? Um traiu, ficou só 11. Quem foi o traidor? Esse nome você sabe, Judas. Geralmente a gente sabe o nome de 4 dos discípulos de Jesus, é ou não é, Ricardo? É Pedro, Tiago, João e o traidor, Judas. O resto a gente, mais ou menos. Ok, não vamos falar disso agora. Mas João, esse que recebeu a visão, ele era um dos apóstolos que andou junto com Jesus. Todos os outros teve a revelação de Jesus em carne e osso, que já era algo fenomenal. Porque o mundo inteiro, a igreja, o povo judeu estava esperando pelo Salvador. Todos eles esperavam por um Salvador. E aí esses apóstolos viram o Salvador, viram ele nascer, viram Jesus, que não é só homem, é também Deus. Ele viu o próprio Deus saindo da sua glória e encarnando em forma de homem. Não só viram, como andaram com ele, comeram com ele, viram os milagres que ele fazia, ouviram os ensinamentos dele, amém ou não? Mas todos viram, mas João teve uma visão bem diferente. 3 desses discípulos
teve uma percepção de Jesus diferente também, que foi da transfiguração. No momento que Jesus subiu ao monte, ele se transfigurou, entrou em uma outra dimensão. Não dá nem para explicar isso, é uma coisa assim, completamente louca, fora da nossa compreensão humana. E aí esses três, Pedro, Tiago e João, viram Jesus transfigurado, os outros não. Mas observe, João está no meio da turma. Só que depois que Jesus morre, o que acontece? Depois que ele morreu, aconteceu um fato. Qual foi o fato? Depois da sua morte, 3 dias depois da morte. O que teve 3 dias depois da morte, irmãos? Ressurreição. Jesus ressuscitou. Só que após ele ressuscitar, o que acontece? Ele apareceu para os discípulos antes de ir para a glória. Antes de receber o corpo glorificado, ele apareceu de novo para os discípulos, mas ressurreto. E aí João estava onde? No meio. Todos os discípulos no meio, João também. Tanto é que teve até a cena que Tomé falou: não acredito que é Jesus não. Se for mesmo, me mostra a mão, deixa eu ver o buraco do prego. Aí Jesus estendeu a mão para Tomé e falou: põe o dedo aqui, Tomé. Porque Tomé não acreditava que era. Viram Jesus ressuscitado, todos eles. Mas João foi o único que viu o que os outros não viram. João foi o único que recebeu algo que os outros não receberam. O que João viu? Compartilhei com os irmãos no culto passado. Ele viu Jesus glorificado, que é a mesma situação ou a mesma coisa que vai acontecer com aqueles que são filhos de Deus. Tem alguém aqui que é filho de Deus? Quem é filho, irmão? Filho é aquele que recebeu. Se você recebeu, você é filho. Se você recebeu, Jesus entrou dentro do seu coração, você faz parte agora de uma outra família. Qual família? Família de Deus. Então quem recebeu é filho de Deus. Quem é filho de Deus também vai receber o que, irmãos? Corpo glorificado. Mas só João viu Jesus glorificado. Eu compartilhei com os irmãos semana passada. Só ele viu. E aí ele então teve uma visão também de algo que os outros não viram. Veja bem, irmãos, no Velho Testamento Moisés queria ver Deus. Sim ou não? Alguém lembra dessa cena? Tem até músicas que falam, e tem até pregações que falam que Moisés se colocou na onde? Na brecha. Já ouviu isso? Então, foi nesse momento que ele foi ver quem? Deus passando do outro lado do monte, muito distante. Ele queria ver a glória de Deus, mas Deus não revelou sua glória de maneira completa. Por quê? Porque ele não ia aguentar. Deus revelou só uma pontinha assim, ó. Alguém já assistiu a escolinha do professor Raimundo? Salário é, ó. Vocês estão velhos que nem eu, misericórdia. Então, foi o que Moisés viu. Salário, ó, só uma pontinha de Deus, bem pequenininho. E já foi o suficiente para o rosto dele brilhar como o sol, para ter que usar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto. Mas João não. João não viu só uma pontinha. João viu a glória de Deus de maneira completa. Isso foi algo sensacional. Mas João não viu só isso. João, ele teve a visão do trono de Deus. E eu vou chegar nessa parte, que é uma das partes sensacionais. Na minha visão é o ápice de Apocalipse. Vou chegar lá. João viu o trono de Deus, viu o que havia no trono, o que tinha no trono. Só que João viu algo maior ainda. João viu Deus sentado no trono. Foi uma visão tão fenomenal, mas tão fenomenal que João não conseguiu nem descrever. Sabe como ele descreve? Ele fala: e tinha alguém sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono. Porque a visão foi tão espetacular que não achou-se palavras para definição. Olha só o que aconteceu. João viu tudo isso. E aí aqui no texto também diz que João viu no céu 7 candeeiros de ouro. E aqui está dizendo que esses candeeiros de ouro simbolizam o que, irmãos? As igrejas, ou as 7 igrejas. Eu expliquei para você, o número 7 em Apocalipse simboliza o que? A totalidade, algo completo. Aonde? Na história, na igreja, no momento que nós estamos vivendo, em todas as eras.
Então, quando ele viu o candeeiro, que simboliza as 7 igrejas, ou os 7 candeeiros, ele está falando o quê? Que só existia 7 igrejas, é isso? Não. Ele está dizendo que todas as igrejas estão sendo o quê? Representadas, de todas as eras, de todas as épocas. Ou você acha que na época de João, ele vivia em Éfeso? Alguém aqui sabe onde está sintonizado Éfeso? No mapa? Turquia. Então ele vivia em Éfeso. Lá tem uma cidade mesmo hoje, até hoje, existente. Ele vivia nessa cidade. Ele participava de uma igreja que estava nessa cidade. Então, só que não existia na época de João vivo, não existia só 7 igrejas. Quando Deus manda ele escrever para 7 igrejas, não estava mandando ele escrever porque só tinha 7 igrejas. Está entendendo ou não? Existia muitas outras, amém ou não? Então, essas 7 só está representando todas. Glória a Deus, irmãos. Quais foram as 7? Nós lemos aqui. Você leu aqui. Sei que não deu para decorar, mas tudo bem. Mas você sabe onde está escrito. Se você quiser relembrar, é só abrir lá de novo em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que você vai ler todas as 7. E ele então escreve para 7. Hoje nós vamos falar da primeira. Qual é a primeira igreja que recebeu a carta? O nome dela é Éfeso. Fala comigo, Éfeso. Fala para o seu vizinho, Éfeso. Isso, essa foi a primeira igreja que recebeu a carta. Vamos ler então Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Abriu? Acompanhem comigo que eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tendes perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu sei que para muitos, ao ler certas coisas em Apocalipse, parece até meio medonho, principalmente quando vem essa parte: removerei o teu candeeiro. Aí já usam isso para falar que você perde a salvação, para falar que você vai ser removido, mas não entendem o que o texto está dizendo. Outra parte que às vezes amedronta muitas pessoas é quando vem aquela parte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E gritam e berram no seu ouvido: está vendo o que Deus está dizendo? Você vai ser colocado à prova. Olha o teu pecado. E vai,
até você ficar murchando. Aí você murcha de um lado, murcha do outro, você sai da igreja murchinho, ao ponto de nem voltar semana que vem. Misericórdia! Hoje a sua experiência será diferente no nome de Jesus. Hoje eu vou ministrar, nós vamos entender, vamos absorver a palavra de Deus e vamos sair daqui com o coração aquecido para voltar semana que vem para ouvir o resto. Amém ou não? Amém mesmo, irmão? Então, vamos lá. Bom, eu vou falar com os irmãos hoje versículo por versículo. Por isso que eu só selecionei os 7. Ainda liguei para Kelly à tarde, falei: Kelly, minha irmã abençoada, hoje vai ser o seu dia de teste. Hoje é a prova. Porque hoje eu precisei de um tempo maior. Mas no nome de Jesus, Deus vai falar conosco, amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos nessa hora e pedimos: fala conosco, libera a nós a Tua palavra, que a Tua palavra possa penetrar profundamente no nosso coração, possa abrir os nossos olhos, possa remover de nós todo medo, toda culpa, toda acusação, trazer a nós paz, tranquilidade, trazer a nós, ó Deus, clareza, trazer a nós inspiração, motivação, força, energia, edificação. Nós oramos e pedimos que a Tua palavra possa nos edificar hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Glória a Deus. Então, irmãos, João, ele ouviu, viu, teve uma visão dos candeeiros. Esses candeeiros são simbólicos, né? O número 7 representa, é claro, a totalidade das igrejas. Mas nós podemos perceber ou entender essa carta às 7 igrejas, que está aqui em Apocalipse, de 3 maneiras. Primeira maneira, existe isso, foi entregue, colocado isso, somente para resolver problemas, ou para falar das realidades, ou das virtudes que estão mencionadas em cada carta. Então, alguns consideram que Apocalipse, essas cartas foram escritas somente para as igrejas reais que estavam lá, úteis somente para a edificação dessas igrejas nesse tempo. Outros consideram, segundo ponto, que cada uma dessas igrejas podem ser usadas como modelo espiritual. Foi até uma pergunta me feita, né, na célula: pastor, essas igrejas servem para quê? Qual é o símbolo? O que mostra? Então, podem também ser usadas essas cartas para essas igrejas como modelos, como um símbolo espiritual, servindo de advertência para qualquer um, para qualquer época, para qualquer igreja durante toda a história, de todas as épocas e eras. Como também uma exortação, pode também ser usada assim. Mas o terceiro ponto é o ponto que nós vamos ver, é a maneira como nós iremos também estudar cada igreja dessa. Porque, olha, irmãos, preste bem atenção, Apocalipse, ele é um livro profético. Não está tratando só de coisas que aconteceram. Eu sei que para muita gente, da visão de muita gente, né, de alguns até estudiosos, considera que tudo que está em Apocalipse já aconteceu. Mas não é. Não está tratando só de coisas que aconteceram. Há coisas que aconteceram, mas na verdade a maioria delas ainda vão acontecer. Então Apocalipse é um livro profético. Então, por conta disso, cada igreja também pode ser apresentada de uma maneira profética. E eu vou te falar algo, presta atenção aqui. Muitos mestres, muitos não, todos os mestres que estudam, estudiosos mesmo da palavra, né? Dia para trás foi alguém numa célula. Deixa. Todos os mestres estudiosos que estudam mesmo. Você quer saber agora, né? Mas deixa. Mas todos os mestres que estudam mesmo a palavra vão concordar com uma coisa. Você pode ir em qualquer lugar. Eles vão concordar com uma situação. Qual situação? Que cada igreja dessa está representando um período da história, desde o primeiro século até a volta do Senhor Jesus. O que é o primeiro século, irmãos? Para você que às vezes não entendeu a minha palavra aqui, né? Chique. O que é a igreja do primeiro século? Minha palavra técnica.
Igreja do primeiro século é a igreja que foi a primitiva, onde se iniciou tudo. Qual foi a igreja que iniciou tudo? Onde começou tudo? Após a morte de Jesus, tudo se começou com os apóstolos. Ali começou então o movimento de igreja, de se reunir de casa em casa, de se reunir grandes congregações, amém ou não? Então ali começou, ali foi a igreja do primeiro século. Após a morte de Jesus também, o calendário ele foi dividido. Alguém aqui estuda história, já estudou história? É professor de história? Tem alguém aqui? Não? Ok, o calendário então foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, que eles simplificam, né, a palavra antes de Cristo por AC, A.C, e depois de Cristo por D.C. Então toda história, historiador, livro, qualquer coisa da história que você for estudar, vai ter essa divisão. Calendário também foi dividido. Hoje nós estamos no ano, qual é o ano que nós estamos mesmo, irmãos? 2024. 2000 e quanto? 2023. 2023, antes ou depois de Cristo? Depois, ou seja, a contagem, quando Cristo morreu, zerou e começou tudo de novo. Então, quando eu falo para você igreja do primeiro século, eu estou falando a igreja que começou, se originou após o quê? A morte de Cristo. Agora entendeu? Ficou claro? Amém mesmo, irmãos? Bom, eu estou indo bem minucioso para ficar claro para todo mundo, para que você possa compreender e entender a palavra de Deus. Então, a igreja do primeiro século, representada aqui por Éfeso. Éfeso está representando essa igreja. A igreja dos séculos, né, ou dos últimos séculos, que estão aí à porta da volta do Senhor Jesus, está sendo representada por duas, chamada de Filadélfia e também Laodiceia. Nós vamos estudar elas mais à frente. Mas essas são as igrejas da volta de Jesus, ou do último século até a volta de Jesus. Enquanto Jesus não vier, essas duas igrejas ainda estarão existentes aqui na terra, amém? Representadas por Filadélfia e Laodiceia. Porém, a igreja de Éfeso é uma igreja que está sendo representada como a igreja do primeiro século. Mas olha para mim, nós precisamos entender também que há razões do motivo para a gente poder compreender por que essas igrejas foram escritas aqui. Eu vou te falar o motivo e a razão, por que foram escritas, que é tão importante que você compreender. É tão importante a gente perceber que em cada igreja há um padrão. Para cada igreja escrita aqui em Apocalipse tem um padrão. Qual é o padrão? É o padrão do vencedor. Para toda igreja vai ter uma recompensa. E vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei. Porque tem algo aqui que cada igreja precisa para ser um vencedor. É por isso que eu estou dizendo que nesses dias, nessas ministrações que eu irei compartilhar com você sobre cada igreja de Apocalipse, eu estarei mostrando também para você qual é a característica de um crente vencedor. Quantos aqui querem ser, são, acreditam que podem ser, eu não sei, um crente vencedor? Quantos aqui? Então você tem que ouvir. Se você acredita, quer ser, tenha fé e tal, você precisa ouvir. É para todos, amém ou não, irmãos? Então, aqui está mostrando para nós qual é o padrão do crente vencedor. Presta atenção aqui nessa afirmação. Eu escrevi aqui, e é uma afirmação que talvez você pode até colocar no seu Instagram. Quem aqui gosta de fazer algumas postagens? Cadê? Você faz postagem aí no Instagram? Faz? Vocês tiram as fotos aqui do nosso culto, no momento estamos aqui, ninguém compartilha comigo? Os irmãos não me têm no Instagram? Alguns, na verdade, ninguém, né? Exagerei, né, Priscila? Perdão, a Priscila compartilha. Mas compartilha também, para eu repostar você. Faz bem. Mas uma das frases que você pode colocar no seu Instagram, talvez vai até fazer sucesso, vai dar muito like. Você gosta de like, né? É essa: o vencedor certamente, presta atenção nessa definição, porque essa definição é muito útil para você. Olha para cá, irmãos. Tem muita gente que está vivendo dentro
no ambiente de igreja. Alguns que já até viveu, por alguma razão se afastaram. E hoje eu vou até colocar algumas razões aqui, porque alguns não conseguem firmar em um ministério, em uma igreja, não conseguem firmar com Jesus.